Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Isaías, capítulo 15 e 16, e também vamos ler o último capítulo da carta de Paulo a Tito, tá bom? Continuamos aqui na seção das profecias contra uma série de nações. Agora nós vamos ler a profecia contra Moabe. Sentença contra Moabe. Certamente numa noite, Ar de Moabe foi arrasada. Ar, provavelmente uma cidade. E ela está destruída. Certamente numa noite, Kir de Moabe foi arrasada e ela está destruída. Sobe-se ao templo e a de bom, aos lugares altos para chorar. Por Nebo e por Medeba, Moabe lamenta. Todas as cabeças são rapadas e toda a barba é cortada. Nas ruas andam vestidos de panos de saco. Nos terraços e nas praças todos pranteiam, desatando-se em lágrimas. Tanto Esbom como Eleale andam gritando, até Jaza se ouve a sua voz. Por isso os soldados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até a região de Zoar e Eglat-Selísia, ou Selisia. Vão chorando pela subida de Luite e no caminho de Oronaim levantam gritos de desespero. Porque as águas de Ninrim desapareceram. Seca-se o pasto, acaba-se o capim, e não há nada mais, ou não há mais nada para que esteja verde. Por isso eles mesmos levam a riqueza que adquiriram e guardaram para além do ribeiro dos salgueiros, porque o pranto se espalha pelo território de Moabe. O seu clamor chega até Eglaim. O clamor chega até Beer Elim. As águas de Dimon estão cheias de sangue, mas trarei ainda mais sobre Dimon, um leão para atacar aqueles que escaparem de Moabe, os que permanecerem na terra. Os moabitas e os amonitas, eles sempre foram povos inimigos de Israel. Eles são descendentes do filho de Ló. Lembram-se da história de Ló? Ló teve filhos com suas filhas, aquele incesto, aquela história trágica, e surgiu então esse povo. É um povo meio aparentado lá na antiguidade, né, com o povo de Israel, mas um povo que nunca se aproximou para o bem de Israel, nunca foi favorável a Israel, nunca quis qualquer relação com Israel, positiva, boa. Pelo contrário, sempre foram povos inimigos, e Deus aqui se pronuncia a respeito de Moabe, trazendo então sentença contra Moabe. Seguindo agora o capítulo 16. Enviem cordeiros ao dominador da terra, desde Sela pelo deserto até o monte da filha de Sião. Como pássaro espantado, lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe nos vales do rio Arnon. Elas dizem a Judá: dê-nos um conselho, tome uma decisão. Faça com que em pleno dia a sua sombra seja como a noite para nós. Esconda os desterrados e não revele onde estão os fugitivos. Que os desterrados de Moabe possam morar em seu território. Sirva-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono será estabelecido em bondade, e sobre ele se assentará com fidelidade no tabernáculo de Davi, alguém que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Olha só, um lampejo aqui de esperança, né? Palavras interessantes aqui, certamente referindo-se aqui a Cristo. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor. Mas todo esse seu orgulho é vão, por isso Moabe pranteará por Moabe.
todos prantearão. Profundamente abatidos hão de suspirar pelos bolos de passas de Kir Haresete, porque os campos de Hesbom estão murchos. Os senhores das nações destruíram os melhores ramos da vinha de Sibma, que se estendiam até Jazer, e se perdiam no deserto, ramos que se estendiam e passavam além do mar. Por isso prantearei com o pranto de Jazer pela vinha de Sibma. Eu as regarei com as minhas lágrimas, ó Hesbom e Eleale, pois sobre os seus frutos de verão e sobre a sua colheita já caiu o eia dos inimigos. Fugiu a alegria e o regozijo dos pomares. Nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisam as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o eia dos pisadores. Por isso o meu íntimo vibra por Moabe como se fosse harpa, e o meu coração estremece por Quis Heres. Quando Moabe se apresentar e se cansar nos lugares altos, quando entrar no seu santuário para orar, nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor há muito pronunciou contra Moabe. Agora, porém, o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos será humilhada a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o resto que ficar será pouco, pequeno e fraco. Muito bem, vemos a profecia de Moabe. Nos próximos capítulos teremos outras profecias, outras sentenças contra outros povos. Agora vamos para Tito, último capítulo da carta de Paulo a Tito. Se você leu comigo toda essa carta, deixe aí nos seus comentários, nos comentários aqui do vídeo. Eu li Tito em 2023. Está bem? Vamos lá? Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Então aqui os crentes devem se sujeitar aos governantes, devem ser obedientes àqueles que são autoridades sobre eles. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos, pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esse trecho aqui é um dos textos chave para a gente compreender que a salvação ela é fruto da graça e da misericórdia de Deus, não é por meio de boas ações, de boas práticas, de bons comportamentos, de uma vida religiosa impecável, não. A salvação ela se manifestou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia de Deus, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, de forma então que nós somos justificados por graça. Esse é o motivo pelo qual nós somos salvos, e isso nos leva às boas obras, aqui no título, né? Essa salvação graciosa nos leva a boas obras. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes
e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Olha só a orientação que Paulo dá a um pastor. Evita certas pessoas. Que pessoas? Pessoas que provocam divisões depois de admoestá-la uma ou duas vezes. Então está lá o pastor fazendo o seu trabalho, se depara com alguém que causa divisões, que traz transtornos ao grupo, trazendo conflitos, discussões inúteis. Esse pastor então deve admoestar essa pessoa uma, duas vezes, e se não for adiante, se isso, ou melhor, se isso não for suficiente para corrigir aquele comportamento, essa pessoa deve ser evitada. Né? Então está aí uma orientação muito prática, né, aos pastores. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicápolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Então, olha só, ele está dizendo que o pastor deve orientar para que aprendam a se empenhar nas boas obras a favor dos necessitados, não para que possam alcançar a salvação, mas para não se tornarem infrutíferos. Então, os frutos vindos das boas obras são relevantes, importantes. Não podemos ser infrutíferos, mas não podemos acreditar que as boas obras é que nos recomendarão a Deus, é que vão nos garantir alguma coisa da parte de Deus. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. E assim então terminamos a leitura de Tito. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia de leitura bíblica. Te agradecemos pela leitura de Isaías, a profecia, a sentença contra Moabe. Também, ó Deus, como já vimos anteriormente, nos lembra a respeito, ó Deus, do teu poder, do teu domínio sobre todas as nações. As nações rebeldes, as nações desviadas da tua palavra, serão, ó Deus, alvo da tua ira, do teu juízo. Que o Senhor, ó Deus, preserve o teu povo, Pai, e nos ajude a nos mantermos firmes no Senhor. E quanto à leitura que fizemos agora de Tito, te damos graças por essa verdade tão nítida, tão clara, tão evidente na tua palavra a respeito da salvação por graça e misericórdia do Senhor. Que jamais tenhamos um coração orgulhoso, arrogante, acreditando que o que temos da parte do Senhor temos por mérito ou por merecimento, mas que tenhamos sempre um coração humilde, entendendo que o Senhor foi misericordioso conosco, e que possamos, ó Deus, a partir dessa maravilhosa graça do Senhor, possamos ter uma vida de boas obras, possamos produzir frutos que lhe sejam agradáveis. Assim pedimos e assim oramos, em nome de Jesus. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Talvez aqui nos próximos dias, nós estamos chegando perto aqui do Natal, né? Talvez alguns dias nós não façamos a leitura, eu ainda não defini como será a próxima semana, por exemplo. É possível que não tenha leitura no dia 25, no dia 26, talvez tenha leitura apenas do meio para o final da semana que vem, mas eu ainda não tenho certeza, então aguardem que lá pelo grupo no WhatsApp eu vou informando vocês, tá bom?
Forte abraço e até mais, se Deus quiser.